Olá pessoas do meu canal, aqui é o seu amigo Megatobi com mais um Top 10 aqui. E agora vamos para o Top 10 jogos da minha infância de videogame. É isso aí, gente. Vamos falar agora um pouco dos jogos que marcaram a minha infância, alguns e que eu gosto até hoje. Bora lá começar? Bora! Número 1. Então vamos começar aqui pelo vilão Sephiroth. Sephiroth é o principal antagonista da série Final Fantasy, é um dos principais antagonistas em universos estendidos, ou seja, multiversos, como Kingdom Hearts e etc. Ele apareceu em vários episódios spin-off, como o arqui-inimigo do Cloud Strifer, o nosso velho Cloud aí do Final Fantasy VII. E ele é retratado como seu passado ruim aí, a pessoa que causou as calamidades para ele. A primeira aparição dele, Final Fantasy VII, 1997. E agora vamos pro próximo vilão? Bora lá. Número 2. E o nosso segundo vilão aqui dessa lista tá o Lúcifer de Cavaleiro do Zodíaco. É o líder dos Anjos da Morte, aparece nos filmes Guerreiros, no filme Guerreiro do Amagedon, conhecido também como aquele que traz a destruição à Terra. No filme ele ressuscitou para destruir Atena e os Cavaleiros, sendo que ele leva todos os os Anjos da Morte, que são Beelzebub, Ashtaroth e os outros, levam todos os Cavaleiros de Ouro sobreviventes de uma só vez. Com exceção do Mestre Ancião, é claro. E depois de uma batalha dura, o Seiya tasca-lhe uma flechada nele. E não só ele, como os outros deuses que o Lúcifer estava tentando reviver, foram todos por ralo de novo. Fala galera, esse aqui é o Homem de Ferro, vou ajudar aqui nessa empreitada. Essa parte do Lúcifer eu acho muito ridícula, porque todo mundo mata os Cavaleiros de Ouro e sempre salva os Bronze Boys resolverem, isso é ridículo. Entendeu? Os caras não dão dentro nem com os anjos, cara. Que isso? Tá errado, tá muito errado isso aí. Ainda bem que a gente Não, mas o Beelzebub e os outros são anjos também, né? Mas eles são anjos caídos. Pô, mesmo assim, cara. Pô, Entendeu? os caras são Cavaleiros de Ouro, são o ápice da proteção de Atena. Ainda bem que os caras caem tão fácil. Não era pra E lembrando que eles não chegaram a enfrentar o Doku. Pô, não era pra os Bronze Boys resolver isso, era os Cavaleiros de Acho Ouro. que se enfrentam o Doku e a Barra ali na casa de Libra. O Shaka, porra, segurou 3 Cavaleiros de Ouro sozinho. Cadê ele, né? Mas como diria o nosso amigo Sérgio, do canal Katsuex, o canal dele tá aí no comentário. A Toei dá uma cagada nos filmes dos Cavaleiros do Zodíaco. Não, o Kurumada, a única culpa dele é porque ele deixa. Pô, ele deixa essa merda acontecer, cara. Né? Pô, como é que pode, velho? E é isso. Não, mas o Lúcifer em si, ele é um bom vilão, tal, mas... É um bom vilão, sim. É um bom vilão. Ele não é retratado como aquele Lúcifer todo caquético, né? Todo monstruoso. E tipo, apesar da boa aparência dele, ele dá um medo no olho dele. Outra parada que eu achei muito bizarro. Como é que ele subjuga 3 almas dos deuses olimpianos tão fácil? Não, não, se bem que... Ele subjugou sim, porque ele não, mas a Ares e o Abel... Tanto que o Sei até reclama. Como é que ele vende a alma por... Não, tipo assim, Abel e a Ares até vai, porque não são deuses, são deuses filhos de Zeus, não é... Não, mas a Ares, a tendência dela já é maligna. Não, mas a questão não é essa. Tipo assim, tudo bem, a Ares é a filha de Zeus e o Correio também. Agora, Poseidon, o filho da Mãe Terra, junto com... Não posso, não aceito isso. Mãe Terra não, é filho de Reia. Reia. Gaia é o pai dele. Não, Gaia é a mãe, cara. Gaia é a Mãe Terra, então, gerou Cronos, gerou o pai dele. Cara, tá doida, cara. Você dá uma filha de Cronos com a... eu sou professor de história, cara, queria que discutir comigo. Pô. Não, mas tudo bem. Então vamos lá, a primeira aparição dele foi no filme A Batalha dos Guerreiros do Amagedon, de 1989. Aqui no Brasil veio como A Batalha Final. E deveria parar aí, o Kurumada queria parar aí, mas o pessoal insistiu, aí acabou saindo Saga de Hades e o Prólogo do Céu, que não foi tão bom, né? Graças a Deus é o spin-off. Então tá, vamos pro próximo vilão? Bora lá! Número 3. O nosso próximo vilão aqui da lista é o Freeza.
é um dos vilões mais significativos do mangá e do anime de Dragon Ball Z, de Dragon Ball Z e Dragon Ball Super. Ele também faz aparições em vários filmes de Dragon Ball e também em alguns episódios do Dragon Ball GT. Mas GT desconsidera um pouco, né, gente? GT Não cativou. Não fica aquela coisa. E no final foi uma bosta. Então... então... Tipo, alguns vilões dá pra aproveitar em sagas, mas... tinha que dar um reset. Ainda bem que foi spin-off também. O Freeza é o imperador do exército de Freeza, né? Era o exército do Rei Cold, agora se tornou o exército do Rei Freeza. E ele é chamado de imperador do universo porque ele tem quase mais de 50% do universo 7 sob o controle dele. Mais do que o Rei Galáctico, né? Que é aquele rei lá que comanda a Patrulha Galáctica e alguns planetas. O seu nome é um trocadilho com a palavra Freezer, e sua primeira aparição foi no capítulo 44, Um Novo Inimigo, o Imperador do Universo, Freeza, em meados dos anos 90. Não sei a data exata que ele apareceu no mangá, mas é isso aí. É um ótimo vilão. Né? Cara, isso aí não tem muito o que falar, né, cara? É clássico. É o vilão. Não é clássico, esse cara Entendeu? é realmente mau. Não é à toa que o povo pediu pra ele voltar, ele voltou. Eu espero que ele não morra nessa granola. De todos os vilões, tipo assim, o Kid Buu, ele é ruim, ele gosta de destruir. Mas é mais instinto, não é bem, ele não é ruim. Ele não tem um objetivo. Ele só quer destruir. É da natureza do Majin Buu, ele é tipo um animal, ele não tem uma inteligência. Já o Freeza, ele é todo maquiavélico, ele tem planos, aí tem isso. O Freeza é ruim porque ele quer ser ruim mesmo, ele gosta de ser ruim. Por isso que ele é legal. E é isso, é um dos vilões cativantes. Então vamos agora pro próximo vilão? Bora lá. Número 4. E como número 4 temos o Dr. Albert Willy, mais conhecido por vocês como Dr. Willy. Conhecido simplesmente como Dr. Willy, é o principal antagonista da série Mega Man, aparecendo em quase todos os jogos. É o antagonista principal, óbvio, embora um pouquinho invisível em alguns jogos como Mega Man 6 e tal. E na série X também tem referência deles, também quando o Zero acha sua cápsula no Mega Man. É o Mega Man X5 ou é o X6 que o Zero acha a cápsula dele? X5. No Mega Man X5, o Zero acha sua cápsula e tem um papo lá com a gravação holográfica do Dr. Willy e tal. Que, aliás, era pro Dr. Willy fazer o upgrade nele, ele faz no Sigma. Estranho isso. Enfim, e é isso. Ele reprogramou vários Robot Masters para servir ao seu exército de robôs e faz várias incursões contra o Mega Man, mas arrumando em nada. Não arruma nada. Sua primeira aparição é em Rockman ou Mega Man de 1987. Então vamos pro próximo vilão? Bora. Número 5. Vamos pro número 5, que é quem? Dr. Robotnik, mais conhecido como Eggman. É o cientista maluco com QI de 300. Nossa. Ele sempre planeja dominar o mundo e transformar os animaizinhos em seus robôs. Tenta pegar as esmeraldas do caos e assim criar cidades povoadas com seus robôs aí, ou animaizinhos robotizados tal. Seu nome todo é Gerald Ivo Robotnik, mas ele é chamado de Eggman porque o Sonic associa ele a um ovo. E as máquinas dele são em formato de ovo, né? Tem aquelas piadas assim. Ele sempre, como é que se diz? Ele era para ser o herói, né, dos jogos do Sonic, mas acabou virando vilão mesmo, né? Que o pessoal da SEGA achou o Sonic mais carismático, né? Esse Eggman aí, esse nome aí me confundiu no começo, porque eu conheci ele sempre com Robotnik. Ele falou Eggman, eu falei Eggman. Porque tem... Homem-ovo, tipo, White. Porque tem aquele trocadilho. No Japão, ele é conhecido como Eggman desde o primeiro jogo.
Mas aqui no Ocidente botaram ele como Robotnik porque acharam que Eggman ia... É estranho. Né? Um homem-ovo. É estranho. Então o que acontece? Rebatizaram ele para Robotnik, mas o Sonic ainda de zoeira chama ele de Eggman, né? Primeira aparição dele, Sonic the Red Rock, em 1991 para o Mega Drive. Então vamos pro próximo vilão aqui. Vambora. Número 6. Aqui para o número 6, o nosso malvado favorito Darth Vader, ou Anakin Skywalker. Ele foi um humano sensitivo à força. Aliás, ele foi gerado pela força, né? Porque a mãe dele falou que não conhecia homem e tal. Mas tem teorias que o Palpatine meio que manipulou isso aí. Porque no Legend dizem que a mãe dele foi experimento dele com aquela... Eu esqueci agora o nome da... Midichlorians, né? Que é aquele negócio que aumenta ou diminui a força no Jedi, né? Falam que a mãe dele foi experimento disso aí, né? E acabou que gerou o Anakin Skywalker, né? Começou como um ser do bem e tal, mas ele aos poucos foi se corrompendo, né? E acabou virando um Lord Sith. E acabou matando toda a Ordem Jedi. Mas no final da série ele teve a sua redenção, né? Matando, entre aspas, matando o Palpatine, porque o Palpatine meio que deve ter visto os filmes de Harry Potter, né? E o cara fez uma Horcrux, eu vou fazer algo parecido. Aí deixou um clonezinho lá, né, no estoque, né? Um clonezinho lá. Aí tipo, de merda eu vou pra cá, tá? De merda, de caca eu vou pra cá, vou pra esse corpo aqui, já fica no estoque e tal. Não, acabou que não foi bem sucedido, ele só se deu bem, né? Agora dando spoiler, tá? E se você não viu o filme, toma vergonha na cara e vai ver. E já dando spoiler, ele só se deu bem, né? Quando ele sugou o poder daquela menina lá, eu esqueço o nome dela. Do último filme. E sugou do neto do Darth Vader, sugou a energia dele. Aí ele rejuvenesceu. Aí ele, agora deu bom. Porque até antes o clone tava... Não cheguei a ver não. Tem que ver também. Ih, foi mal. Então toma vergonha na cara e vai ver. Tem que ver também isso aí. Aí o que acontece? Ele rejuvenesceu, ele até comentou, uma dríade da força. Que o que acontece? Uma dríade da força é quando você tem um Sith e um Jedi, ou um Jedi mais ou menos quase indo pro lado dos Sith. Aí o que acontece? É um equilíbrio perfeito entre o lado sombrio e o lado luminoso da luz. Aí o que acontece? Quando tem essa ocorrência da Dríade da Força, gera dois indivíduos superpoderosos. Aí o que o Palpatine fez? O meu clone deu ruim? Não tem problema, tem uma Dríade da Força ali, eu vou sugar a energia deles. Acabou que o bicho ficou até jovem de novo. Pode, né? Pilão. Aí o que acontece? O Darth Vader acabou com ele, entre aspas, aí teve a sua redenção, né? E ele ficou carismático. Como um vilão, ele ficou muito carismático, tendo aparições e referências em várias outras séries. Tem até uma série de zoeira dele, né? Que é um SOS, um biruta do espaço, com o nosso amigo aí, eu esqueci o nome dele, Robin Williams? Não, é o cara que faz o Caça-Fantasmas. Eu sei quem é. Que ele fez um monte de filme de comédia e tal. Ele interpreta a paródia do Darth Vader e tal. É engraçado, eu cheguei a ver uma vez. É bem engraçado. Aí o que acontece? Ele é aquele vilão que ficou carismático, né? Tendo até um spin-off que ele enfrenta o Batman, né? E detalhe, diga-se por passagem, o Batman lutou muito bem. Se você não viu, esse spin-off tá no YouTube. Quase perdeu. Mas o Batman sobreviveu. É o Batman. É o Batman. Então vamos pro próximo vilão aqui, gente. Vambora. Número 7. Então vamos aqui pro nosso próximo vilão, que é o Mago Branco, Saruman. Também conhecido como Saruman o Branco. Dele, cara. Não, a gente falou do Sauron, cara. Então... Esse é o Saruman, ele é um mago. Depois vem falar de mim, né? Outro também confundindo. Ele foi o primeiro, né, da ordem dos Istari, os magos ou feiticeiros que veio para a Terra-média.
O que ele era? O Saruman, assim como o Sauron, ele era um Maiar. Um Maiar, o que é? É uma divindade menor, né, no mundo de Senhor dos Anéis. Ou você pode botar um ser angelical também, porque o Tolkien era católico, né? E ele botava aquela de Deus único, tal. Apesar dos seres da Terra-média verem os Maia e os Vala como divindades e não como seres angelicais, como anjos. Mas aí depende do contexto de cada um, eu não vou entrar nesse demérito. Então o que acontece? Ele foi o líder da ordem, né? Sendo conhecido como Mago Branco, né? E ele se opunha a Sauron, entre aspas. Até que ele começou, né, a usar a Palantir, né? Como visto que o Gandalf descobre em Senhor dos Anéis. Mas há quem leu o Hobbit, quem leu o Hobbit, que afirma que antes mesmo, da companhia de Thorin Escuro de Carvalho, ele já estava tramando já com Sauron para conseguir um anel de volta. Ele fez parte do Conselho Branco, né? E depois ele se rebelou contra o povo e começou a ajudar o Sauron. Traidor! Traidor, né? Traidor, aquele traidor mesmo. Aí o que acontece? Ele começou a fazer besteirinhas, ou ele começou a criar os Uruk-hais, a devastar a floresta, e o fim deles vocês sabem, né, como é que foi, né? No livro é de um jeito, que na verdade ele tem a garganta cortada pelo língua de cobra, né? Que ele toma ali o condado e tal. Aí o Frodo e o Sam e o Pippin e o resto do pessoal faz uma pequena incursão contra ele, não arruma nada e ele morre daquele jeito. Mas no filme ele é morto empalado, né? Que ele cai lá de cima, língua de cobra dá umas facadas nele e ele cai lá de cima bem numa estaca, naquelas rodas que ele estava usando lá para fazer as armas dos Uruk-hais. Então, sua primeira aparição é em 21 de setembro de 1987, no Hobbit, e na Sociedade do Anel em 29 de julho de 1954. Isso nos livros. Já a primeira aparição dele no cinema é igual a do Sauron, 1º de janeiro de 2002. E também é um vilão bem icônico, né? Se você gosta daqueles vilões maquiavélicos, né? Que gostam de planejar e que são traidores, né? Tá aí o Saruman. Então vamos pro próximo vilão. Bora lá! Número 8. Então vamos aqui pro nosso malvado favorito também, que esse aqui é o Sauron. Quem nunca viu o Senhor dos Anéis? Sauron, também conhecido como Senhor do Escudo, do Escuro, perdão, o escudo. Porra. Isso que é o Carvalho. Isso. Sauron, também conhecido como Senhor do Escuro e o Senhor de Mordor, era o tenente do todo-poderoso Morgoth. Quem não sabe, antes de Sauron, teve um Senhor do Escudo, do Escuro de novo, caraca. Teve um outro Senhor do Escuro. Eita, o escudo tá agarrado na cabeça. Esquece o escudo, cara. Teve um outro Senhor das Trevas, um outro Dark Lord, que era o Morgoth, também conhecido como Melkor, que ele é o equivalente a Lúcifer nas histórias do Senhor dos Anéis. Que ele era um Valar, perdão, Maiar é o Sauron. Aí o que acontece? Ele traiu o Ilúvatar e fez as suas besteirinhas aí. É por isso que na Terra-média tem vulcão, tem terremoto, furacão, os orcs, né? Que se vocês jogaram o jogo Shadow of Mordor, vão perceber que eles têm uma leve semelhança com os nossos amigos aí do funk aí, né? Na maneira de como falar. Cara, como certos jogadores de futebol também, né? Cara, isso Mas fica quieto. Isso dá treta, velho. Fica quieto. Aí o que acontece? O Morgoth, ele foi derrotado, tá lá preso nos salões de mandos. Então quem assume a bagaça toda é o Sauron, entendeu? E ele faz aquelas tretas todas aí até a destruição do anel. O
Provavelmente, depois que o anel foi destruído, ele deve estar lá com o Mandos lá, né? Preso nos salões dele, junto com o Morgoth. Deve estar xingando também pra caramba, né? E é isso. Sua primeira aparição foi em 21 de setembro de 1937, isso nos livros, no livro O Hobbit. E também apareceu em 29 de julho de 1954 no Senhor dos Anéis. E sua primeira aparição em cinema foi no Senhor dos Anéis, né? O primeiro filme, de 1º de janeiro de 2002, né? Quem não lembra desse clássico filme. Então, é isso. Esse é o Sauron. E agora vamos para o nosso próximo vilão também de Senhor dos Anéis. Bora lá? Bora! Número 9. Então aqui nós temos um vilão clássico, né? Que quem não lembra do antigos espíritos do mal transformem essa forma decadente em Munra, o ser eterno. Se você tem aquela expressão, o boy sempre volta no próximo jogo, tá aí o Munra. Ele é chato. Tá aí o Munra, o Bison copiou isso dele. Roberto Carlos, poxa, Munra, não. Ó, isso aí dá galho, dá galho. É o cantor, gente, né? Então, ele era um feiticeiro. A múmia. Não, eu mutei. Ele era um feiticeiro e sacerdote, né, no Antigo Egito e tal, que ele era ganancioso. Então ele encontrou a pirâmide negra, né, e fez um pacto com os antigos espíritos do mal, né, que eram 4 divindades, entre aspas, né, porque aqueles bichos é demônio mesmo. Aí o que ele fez? Ele fez um pacto com eles para ficar super poderoso e derrubar o faraó. Acabou que ele tomou uma surra do faraó. Quem não viu, essa história só tá nos gibis, tá? Não tem no desenho, não. Então ele toma uma surra do faraó e é enfaixado e condenado ali na pirâmide negra. E detalhe, o faraó dessa história de origem do Munra é igualzinho ao Aten, que é o faraó do Yu-Gi-Oh! Se você não viu o Yu-Gi-Oh! Então vá lá ver, cara. Que se dane que eu tô dando spoiler. Mas esse faraó do Munra, ele é igualzinho ao Aten. Coincidência? Acho que não! Então, ele é o... Então, voltando ao Munra, é o principal antagonista do Thundercat e tal. E é aquilo, a fonte do seu poder é a pirâmide e o sarcófago, que conservam ele, e os antigos espíritos do mal, que dão uma magia para ele e aquela forma overpower. Sua fraqueza é o seu reflexo, né? Que, convenhamos, quem ia gostar de ver aquela coisa no espelho? Roberto Carlos. Olha. Então, o que acontece? O Munra já apareceu em outros desenhos sem ser da série principal, apareceu nos gibis, e detesto falar mais naquela série do Thundercat Roa. Oh, meu Deus, por que a Cartoon fez aquela caca? Vai entender. Nem comento. Né? Estragou um ótimo desenho, Nem um ótimo comento. vilão. Nem comento. E deu uma tremenda cagada na Nem gente comento. com isso. Então tá. Sua primeira aparição é no episódio 02, A Aliança Profana, de 1985. Episódio dos Thundercats. Isso aí. Vamos agora pro próximo vilão. Vambora. Número 10. Vamos aqui pro nosso último vilão. Se você já jogou a série Street Fighter, lembra daquele boato, né? Daquele chefe secreto, né? Que era o mestre do Ryu e do Ken. Que se você vencesse todo mundo de Perfect e chegasse no Bison e fizesse uma sequencinha lá, e apareceu o cara lá e ia mandar apagar a luz, e você ia enfrentar o chefe do Ryu e do Ken. Tá, foi uma pegadinha de 1º de abril. Mas aí o que a Capcom viu? Viu potencial nisso, criou a Super Street Fighter Turbo. E aí a primeira aparição do nosso amigo Akuma, né? Que era um irmão de treino, né, do mestre do Ryu e do Ken, que mais pra frente acaba virando realidade, né? O Gouken. O Gouken não, eu esqueço a pronúncia. Gouken. O Gouken é o nome do Akuma no Japão.
Que é o mestre do Ryu e do Ken, que eu tô falando. Ken. Gouken. Gouken, é. Ele mais pra frente vira realidade. E ele era o mestre do Ryu e do Ken. O Akuma é o irmão de treino dele. Há teorias que ele seria o papai, né, do Ryu, né, o pai biológico do Ryu, mas nada comprovado. Nem pela a Capcom não confirma isso, mas nós fãs teorizamos isso pela proximidade que ele teve com o Ryu e porque na história dele ele teve um caso com a irmã de sangue do Gouken, entendeu? E o Ryu seria filho da Akuma e sobrinho do Gouken, entendeu? Isso vai ser engraçado. Aí o que acontece? Ele foi pro lado negro, né, do karatê, né, que é o Satsuno Hadou, e virou esse ser maligno que só pensa em lutar. Muito melhor que o Hadou normal. Ele não gostava de problema. Mas como diria o mestre Yoda, mais forte não é, mais fácil é. Entendeu? Nem sei. Mas é bem mais fácil. Daquela série do Assassins, o Ken só aprendeu a dominar a parada porque ele começou a ver os ensinamentos Ele Satsuno achou Hadou. o caderninho do Akuma. Do Satsuno Hadou, que é muito mais fácil. Mas não quer dizer que é mais poderoso. Tanto que não, mas o Gouken sobreviveu ao apagou a luz do Akuma. O mestre deles não. Então, aliás, o mestre Gen também sobrevive. mesmo assim, cara, o Akuma são as únicas duas pessoas que sobreviveram ao Satsuno Hadou do Akuma. Faz pro Saber Akuma. Saber Akuma do jogo. Vai, bicha pior. Não, mas é crossover, é outros 500, amigo. Então é isso. Esse é o nosso último vilão aqui da nossa lista. A primeira aparição dele, eu já ia me esquecendo, a primeira aparição dele foi em Super Street Fighter 2 Turbo de 1994. E bom, gente, é isso. Esses são os top 10 vilões que me marcaram assim na minha infância, seja tanto em videogame quanto animes e outras coisas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like e compartilhe o vídeo para ajudar aqui o nosso trabalho aqui no canal. Obrigado por tudo, gente. Fiquem com Deus na paz dele. E fui! Valeu! Até o próximo Top 10.